E aí o evangelho está sendo banalizado, né? No mundo ele sempre foi, mas o problema é que está sendo banalizado dentro da própria igreja. E aí as pessoas não veem mais os milagres que ocorriam outrora, no tempo dos antigos profetas. Por conta está sendo banalizado. As pessoas não estão crendo mais em libertação de vícios, não estão crendo mais em libertação de alma, né? Não estão acreditando mais. Por quê? Porque se tornou comum. A graça, ela é de graça, mas ela trouxe um efeito sobrenatural em nossas vidas e ela precisa ser considerada. A graça é de graça, mas custa caro. E quando nós não consideramos a graça como se deve ser considerada, vai se tornando banalizado o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E Jesus, o sacrifício dele foi para algo muito além de tudo isso. Quando o véu se rasgou por meio do sacrifício de Cristo, nós passamos a ter essa possibilidade de se achegar a Ele como se não houvesse o pecado, como se o pecado não tivesse influência para impedir esse acesso, porque o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Ele. Mas com o tempo, as pessoas vão desconsiderando isso, e aí tudo vai ficando muito morno. É como diz o livro de Apocalipse: quando está morno, ele vomita, ele não considera, ele não recebe. E o texto que eu vou ler hoje se encontra no livro de Mateus. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o versículo é o 13. E vai dizer acerca disso. Jesus hoje ele é tão presente em nossas vidas que ele vai passando desapercebido. Nós não estamos percebendo a presença dele. E quando ele passa despercebido, nós não consideramos os milagres que ele tem realizado em nosso meio. E aí, quando nós somos curados de uma simples gripe, nós não atribuímos a ele, achamos que isso é banal. Não, fomos curados por nós mesmos. Foi o nosso organismo que curou. E aí, aqueles simples detalhes que era para a gente estar considerando passam despercebidos e vão levando uma vida de forma sem se atentar ao sacrifício da cruz. Mateus capítulo 13, versículo 54 vai dizer assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Oh, então Jesus ele está presente em nossas vidas. E esses homens aqui, eles conviveram, eles pegaram Jesus na sua infância, convivendo com eles, estudando, se aprimorando acerca da palavra. E quando ele começou a se manifestar como Filho do Homem, quando o chamado dele começou a ser evidenciado, aqueles homens o desconsideraram. Mas não é esse o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? Com que autoridade ele vem falar dessa forma em nosso meio? Não consideraram. E assim tem acontecido na igreja, e a igreja está ficando morna, a igreja está ficando prostrada, porque a execução dos milagres estão acontecendo e estão passando despercebidos. O profeta não teve honra na sua casa, e o versículo vai terminar o 58, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Então Jesus vai se tornando presente, e aí a gente está tão carregado e contaminado com as coisas deste mundo, a ponto de cegar nossas vistas acerca de Jesus. E aí os milagres não vão ser evidenciados.
não consideramos como se deve. E aí quando chega a adversidade em nossas vidas, né, nós não consideramos a presença dele constante, nós tememos. E aí quando chega a adversidade, nós não estamos preparados, e aí a gente começa a fazer orações contínuas, aquelas orações não direcionadas, mas aquela oração de desespero, e achando que tem que acontecer no nosso tempo. Sendo que nós ficamos um mês inteiro, um ano inteiro, uma década inteira sem considerar. Aí quando chega o temor, aí a gente se prostra e acha que tem que acontecer no momento em que nós estamos clamando. Mas Deus, Ele enviou o seu Filho para que a gente viesse a ter uma vida inteira em constante comunhão com o seu Filho. E quando nós estamos em constante comunhão, considerando, nós não vamos errar, amém? E precisamos entender que o pecado, ele continua sendo pecado e ele precisa ser cada vez mais combatido dentro das igrejas. E o pastor Joel falava acerca de repreensão e que muitos não estão mais sujeitos à repreensão. E o adversário, os pecados que existem no mundo na época de Noé, eles continuam presentes. Não houve extinção de A1, do pecado A, do pecado B. Todos eles que existiam lá atrás estão presentes agora. O Satanás, o adversário de nossas almas, ele só vai maquiando. Ontem eu e Nani estivemos no estado, na cidade aqui de Marajó, fazendo uma obra. E aí, terminou a obra, a gente foi brincar lá com uma máquina de fazer algodão doce. E aí eu peguei o palito para fazer aquele algodão doce lá, né? Aí o irmão acabou. Todos sabem que o açúcar faz mal, amém? Independente do nível dele, ou em pequenas quantidades, ou em grandes quantidades, ele continua fazendo mal. E aí eu peguei e comecei a fazer ali o meu algodão doce. Terminei com o meu algodão doce para a irmã Nani. E aí comi, saboreei o algodão doce. E aí Deus, enquanto eu fazia, eu comecei a pensar acerca daquilo. Se fosse uma colher de açúcar, eu não teria comido, como Marrone, uma colher de açúcar, eu não teria comido. Não quero, obrigado, não gosto do sabor do açúcar, mas de fato eu não gosto mesmo. Mas só foi dar uma remaquiada, uma modelada naquele mesmo açúcar, mudar o estado bruto dele, eu aceitei. É forte. Meu Deus. E o adversário de nossas almas, ele vai fazer isso com o pecado, ele vai dar uma maquiada, ele vai botar atrativos aos nossos olhos, e aí a gente recebe o pecado. A colher de açúcar aí a gente vendo, formou-se uma fila. Mas se para cada um, se a gente tivesse dado uma colherzinha de açúcar, ninguém iria querer. Mas só foi a gente colocar ele em outro estado, maquiar, formou-se uma fila. E o pecado é dessa forma, e nós precisamos combater ele. O pecado continua sendo pecado. E independente da quantidade de pecado, ele vai nos fazer mal. A mesma coisa o açúcar. Independente da quantidade, ele vai nos trazer um malefício. Deus quer combater essas coisas. Ele quer que nós venhamos a combater dia após dia. Não ficarmos distraídos, não ficarmos seduzidos com as coisas deste mundo. Pois essas coisas vão nos afastar de Deus e vão nos levar à ruína. A Bíblia conta acerca de um homem, o homem mais forte fisicamente, amém? Que já passou por essa terra, seu nome é Salomão. Sua história é contada aqui no livro de Juízes, Sansão. Obrigado pela correção, querido. A história de Sansão é contada no livro de Juízes, oh aleluia, no livro 16, no capítulo 16, no versículo 20, vai dizer bem assim, Dalila conversando acerca de Sansão, amém? Antes do que eu vou ler agora, Sansão brincava com o pecado. Ele brincava com a possibilidade com o seu inimigo, com a possibilidade daquele combate onde ele se julgava sempre superior. Ele estava muito confiante, a soberba tomou conta do coração daquele homem. E ele foi brincando, e ela o envolvendo a ponto de descobrir o seu segredo. E assim o adversário vai nos envolvendo. Ele vai buscando uma brecha, ele vai buscando uma forma bem romântica, bem carinhosa, bem educada, de penetrar em nossos corações e causar um dano irreparável. Meu Deus. E foi assim que Dalila foi agindo com ele, foi seduzindo. Capítulo 16, do livro de Juízes, versículo 20 vai dizer:
Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aqui é Dalila falando, amém? Tendo ele despertado, olha só, o homem já estava dormindo na casa do inimigo. O irmão já estava totalmente à vontade, já dormia, já estava totalmente vulnerável. E aí o texto vai dizer: tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão achou que ele poderia realizar todos os feitos que outrora ele tinha conquistado sobre os inimigos. Ele achou que ainda estava com o Espírito Santo, com Deus agindo dentro dele, para poder derrotar os inimigos, mas já tinha ido. Por que se foi o poder? Ele acreditava que o poder já estava, era ele. Por que o poder se foi? Porque ele foi permitindo, foi deixando de considerar que tudo aquilo que ele realizava não era pela força do seu próprio braço, como o pastor Joelson falou no início do culto. E aí a gente vai deixando de considerar, a gente vai brincando, vai achando que aquele pecado não vai nos afastar de Deus, não vai nos afastar da unção que Ele depositou em nossas vidas, e aí a gente vai levando uma vida de forma deliberada, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas razões, com os nossos costumes, com os nossos gostos. E o Espírito Santo não está nisso. E ele se aparta de nós, ele não tem parte com isso. E eu acredito que quando ele se aparta é até mesmo um gesto, um ato de amor, para que a gente venha despertar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! E o texto segue dizendo, versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, aquele já foi preso, amém? Já foi subjugado. Deixa eu retroceder um pouquinho. Versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, amém? Cegaram Sansão e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o em 2 cadeias de bronze e virando o moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O adversário vem, nos cega, como fez com Sansão, e nos subjuga, nos coloca para trabalhar em favor dele, como foi feito com Sansão aqui. Foi trabalhar girando o moinho. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas aí o versículo vai dizendo: e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Uma direção para que Deus colocou sobre Sansão é que a força estava por meio do comprimento do seu cabelo. Não entendemos nós que é por meio da obediência, amém? Tanto que depois ele vai ter uma ação onde o cabelo dele não estava totalmente comprido, mas a força veio. Aqueles mistérios de Deus, né? E quando nós estamos meditando, só nós entendemos. Glória a Deus! Começou a crescer o cabelo dele de novo. Começou uma chama dentro de Sansão a entender que a dependência dele estava no Senhor. Ele começou a se humilhar, né? Às vezes quando nós estamos lá em cima, fora dos propósitos de Deus, Deus vem dar uma podada, ele vem dando uma lapidada para que a gente venha entender que nós ainda adoecemos, nós ainda morremos, amém? Nós ainda estamos suscetíveis às coisas naturais deste mundo. Então Deus vem trazer a consciência, porque às vezes o homem acha que vai viver aqui para sempre, né? Que é imbatível, que é infalível, que pode todas as coisas, por meio dele mesmo. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí o versículo 28, depois de Sansão já estar preso, sendo subjugado, vai dizer o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dar-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio, em que sustinha, e a casa e a fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra. Aí o texto nós conhecemos, ele derruba aqueles 2 pilares,
E aí o texto vai concluir dizendo que ele matou mais gente neste ato que em toda a sua vida. Aleluia. Porque o arrependimento veio. Amém? Jesus aqui, o Sansão aqui, eu entendo que teve a sua salvação. Ele morreu nesse ato, mas eu acredito que ele teve a sua salvação porque ele clamou ao Senhor. E Deus não vê morte como nós vemos, amém? Ele morreu, mas ele teve com certeza a sua salvação por meio desse escrito que está aqui. Mas nós precisamos estar numa condição que a gente não venha estar padecendo. Não deixar que a soberba entre em nossos corações. Não deixar de considerar os feitos em nossas vidas sendo atribuídos a Deus. Aquele concurso público que a gente passa continua sendo uma bênção de Deus e não uma situação causada porque nós estudamos. Sim, nós estudamos, mas Deus é quem dá as condições para que a gente realize toda uma prova, todo um estudo. Ele que nos capacita. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 15, versículo 7, vem dizer algo muito interessante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Quando nós permanecemos nele e essa palavra está enraizada dentro de nós, nós temos autoridade, nós temos liberdade de pedir qualquer coisa que essa palavra nos garante e assim será feito. Essa promessa é uma promessa que está solta, está vazia, está caindo ao chão. Essa promessa ela está firme em suas verdades do Evangelho. Essa promessa está firme que é o próprio Cristo falando. Essa promessa está dentro de nós. Tudo aquilo que nós pedimos será feito. Então precisamos considerar essas coisas ainda. E tirar o si de nossas petições. Tirar o si do nosso cotidiano, do nosso levantar, do nosso deitar. Se Deus quiser, se Jesus quiser. Ele quer. Não coloque obstáculos para que as coisas de Deus venham ocorrer em nossas vidas. Tudo já foi feito. Amém? Elas só precisam ser materializadas. Mas tudo para ser materializado em nossas vidas é necessário que tenhamos fé. Glória a Deus. Versículo 6. Versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanhará e lançará no fogo e o queimará. Estamos permanecendo nele? Ou estamos dentro do Evangelho só para tirar vantagem em alguma coisa? Estamos aqui só querendo bênção? Ou estamos aqui considerando o amor dele? Alguns aqui nunca terão casa própria. Alguns aqui nunca vão possuir um carro do ano. E está tudo bem para a igreja permanecer uma vida do Evangelho com alegria dessa forma. Nem todos vão conquistar os bens que o Evangelho atual está pregando. Nem todos vão rodar o mundo conhecendo países de forma deslumbrosa. É desse jeito. Estamos nele por quem ele é ou pelo que ele pode nos dar? Meu Deus. Esse exercício ele precisa ser feito diariamente. Porque nós vivemos em um mundo capitalista e o capitalismo ele sempre vai querer nos atrair para ele. Toda vez que nós somos tendenciosos às provisões financeiras deste mundo, nós estamos cada vez mais, se nós não tivermos a sabedoria, nos afastando de Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A palavra fala que em um determinado tempo, um momento, o amor de muitos vai esfriar. Deus é amor, amém? O amor de muitos vai esfriar. Pegou ele, né? O Deus, para muitos, vai começar a se esfriar. Passa a desconsiderar, como foi desconsiderado. Ah, mas não é o filho de José, não é filho do carpinteiro, filho de Maria. Aí Jesus vai ficando de lado. Meu Deus. Oh, aleluia. Podemos o quê? Nos encher gradativamente.
Cada vez mais que nós nos enchemos, nós vamos viver o sobrenatural. Oh, aleluia. Quer ter paz ou quer ter dinheiro? Oh, aleluia. A paz que o mundo não pode dar, ele pode. Glória a Deus. Essa paz que o mundo não pode dar tem mais valor que qualquer dinheiro deste mundo. E o mundo não pode comprar, amém? Chega um homem milionário aqui pedindo para o Joel assim, me dê essa paz que você tem, meu irmão. Me venda, não, é inegociável. Mas é algo de graça, amém? Glória a Deus. A graça é de graça e continua valendo muito caro. É preciso buscar, é preciso se empenhar, é preciso estar numa posição onde nós somos irredutíveis a ponto de não negar esse evangelho por causa de algumas moedas, por causa de alguns favores, de alguns cargos, né? Por causa de algumas posições políticas. Oh, aleluia. Isso precisa ser exercitado. Esse evangelho é exercitado, amém? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai dizer que não tornar ouvinte negligente dessa palavra, mas praticante operoso. É preciso que a gente venha praticar. E a gente pratica onde? Aqui a gente só tem contato semanalmente 2 horas. A gente ouve aqui para praticar lá fora. É verdade. E isso tem que ser de forma constante. E com alegria, amém? Não fazer como alguns cristãos que nós chegamos, né? Estão com aquele semblante triste, abatido constantemente. Meu Deus. Dia após dia, é com alegria. Esse é o favor da paz que Ele nos deu. Estar em uma situação adversa, estar em uma situação conflituosa, caótica, mas a paz não foi abalada, a paz não foi roubada. E quando nós estamos em paz, nós temos o discernimento de tomar atitude clara e direta, porque Ele está conosco, Ele nunca nos abandonou, e o cumprimento da palavra de que Ele estaria conosco todos os dias, Ele vai ser cumprido, dia após dia. E aí a mansidão do Espírito Santo vai nos tomando e a gente vai evidenciando os frutos. Por quê? Quem está em Cristo é nova criatura, as velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Aí o nosso espírito se tornou novo. E aí a gente vai glorificando conforme a vontade do nosso Pai, conforme o entendimento que nós temos, amém? Eu confesso que eu tinha muito mais coisa para dizer, mas o Senhor já pede para que seja encerrado por aqui. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui falando acerca desse Evangelho de Cristo Jesus.